Senhoras e senhores, boa tarde. Declaro aberta a reunião presencial de audiência pública número 17 de 2022. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem satisfação de recebê-los para participar dessa reunião, que tem como objetivo subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Enel Distribuição Rio de Janeiro, Enel Rio, a vigorar a partir de 15 de março de 2023, e definição dos correspondentes limites de indicação de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2024 a 2028. Esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 60 de 2022. Convido a todos para a imposição de respeito, ouvimos o hino nacional brasileiro. Eu gostaria de agradecer a presença do diretor do Núcleo de Estudos em Biomassa e Gerenciamento de Água, NAB, da Universidade Federal Fluminense, Raimundo Damasceno, que cedeu gentilmente o auditório para a realização dessa audiência. Gostaria de agradecer a presença do secretário nacional do Consumidor, Valdir Damous, acho que é isso, Damous. Agradecer também a presença da presidente da Enel Distribuição Rio, Ana Paula Pacheco. Agradecer também a presença do presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Enel Distribuição Rio, Fabiano Silveira. A mesa diretora é composta pelos seguintes membros: por mim, Ricardo Lavorato Tille, diretor da ANEEL e presidente da audiência; Devec Lima Ferreira, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária; Pedro Melo Lombardi, técnico administrativo da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição; Fernanda Pereira de Paula, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e participação pública e secretária desta audiência. Estamos também com a presença do corpo técnico e diretivo da ANEEL nessa tarde, evidenciando o nosso compromisso com a justa expectativa da sociedade para o evento de hoje. Lembro
que os servidores da ANEEL que auxiliam a realização dessa audiência pública e que promove o cálculo da tarifa da Enel Distribuição Rio possui grande capacidade técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. O mesmo comprometimento de cada um dos senhores e senhoras consumidores de energia elétrica que aqui estão hoje, dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. Assim, registro a importância para a ANEEL da realização de audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da ANEEL, que precede a expedição de suas principais decisões. Logo, estamos realizando essa audiência pública para apresentar aos consumidores o resultado preliminar obtido no processo de revisão tarifária da Enel Distribuição Rio e coletar as contribuições dos expositores visando o aperfeiçoamento do processo. A revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica está definida na lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária ordinária da Enel Distribuição Rio teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas. 1. Etapa de apresentação pela concessionária de informações requerida pela agência. 2. Elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e apresentação desta proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária. 3. Manifestação do Conselho de Consumidor e da concessionária sobre a proposta apresentada. 4. Divulgação no site da ANEEL da audiência pública das notas técnicas com as propostas para revisão tarifária. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio até 30 de janeiro, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre a tarifa a serem efetivamente aplicadas. Essa reunião obedecerá ao seguinte procedimento: apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária, apresentação do Conselho dos Consumidores de Energia Elétrica da Enel Distribuição Rio, manifestação dos expositores inscritos, limitada a 5 minutos cada. O encerramento da reunião está previsto para 17 horas. Para a primeira apresentação técnica, passamos a palavra ao servidor da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEEL, Devete Ferreira, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos nesse processo de revisão tarifária periódica da Enel Distribuição Rio. Por favor, Devete. Boa tarde. Meu nome é Devete, sou especialista em regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica e foi confiado a mim fazer uma breve apresentação sobre o resultado preliminar dessa revisão tarifária periódica de 2023 da Enel Rio e também definição dos limites dos indicadores de continuidade, o DEC/FEC. Só um minutinho. Não tá funcionando. Para cá? Aqui. Não está passando. O laser deve estar...
Perdão. Para iniciar essa apresentação, vamos falar um pouco sobre equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. A ANEEL trabalha visando sempre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, em que, de um lado, o consumidor ele deve receber um serviço de qualidade e pagar por esse serviço uma tarifa justa. Por outro lado, a distribuidora não está. Essa tarifa ela deve cobrir os custos operacionais eficientes e obter um adequado retorno do capital investido. Para garantir esse equilíbrio econômico-financeiro, a ANEEL dispõe de 3 mecanismos tarifários. Acho melhor vocês passarem manualmente aí. O primeiro deles é a revisão tarifária periódica, que é essa que a gente está discutindo hoje nessa audiência pública. A outra é o reajuste tarifário anual e outra é a revisão tarifária extraordinária. A revisão tarifária periódica é realizada em média a cada 5 anos, de acordo com o contrato de concessão, e é a oportunidade de que se avalie e define o custo eficiente da distribuição, que a gente também chama de parcela B, as metas de qualidade de perda de energia e os componentes do fator X, que são aplicados durante o ciclo tarifário. Já o reajuste tarifário anual, como o próprio nome sugere, ele é realizado anualmente e também no ano em que não há revisão periódica. Ele visa repassar a variação dos custos não gerenciáveis, que são aqueles relacionados à geração, transmissão e encargos setoriais, e atualizar a parcela B pelo índice de inflação, que no caso da Enel Rio é o IPCA menos o fator X. Por fim, a revisão tarifária extraordinária é realizada quando é identificado um desequilíbrio nesse contrato de concessão, e ele pode ser realizado a qualquer momento. Aqui a gente faz uma pequena demonstração do caminho da energia elétrica, dentro do ponto de geração até o consumidor. Então, para que esse consumidor, essa energia chegue a esse consumidor, essa energia que geralmente é produzida em um ponto distante e diverso do país, ele é transmitido por linhas de transmissão de alta transmissão até chegar no ponto da distribuidora que faz essa distribuição para os consumidores. Aqui também a gente pode observar que nós podemos identificar itens que compõem a tarifa de energia, que se refere à geração, distribuição e transmissão. Também é importante observar que esse custo de compra de energia para atender determinado mercado deve ser acrescido de perdas técnicas relacionadas às perdas técnicas da transmissão e distribuição, que são aquelas perdas são aquelas perdas naturais que ocorrem no próprio sistema, na própria transmissão da energia, e também as perdas não técnicas, que está relacionada à falta de medição, erro, e também o furto de energia, que a gente conhece por gato. Daí chegamos ao montante de energia necessário para atender esse mercado e o preço final. Aqui observar que, nesse slide, a gente demonstrar os custos que estão dentro da tarifa. Nós chamamos de custos não gerenciáveis, também de parcelar, são aqueles custos relacionados à compra e transmissão de energia, encargos setoriais e receitas irrecuperáveis. E nós temos também o custo gerenciáveis, que são da distribuição, que nós chamamos de parcela B, que são aqueles custos relacionados, são os custos operacionais e o custo anual dos ativos.
Por fim, temos os componentes financeiros, que é um tratamento específico, que é dado à mudança de custo nos itens da parcela A, e visa restabelecer anualmente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Passo agora a análise dos resultados. Aqui nesse gráfico a gente demonstra o efeito médio por cada item que compõe a tarifa. A gente pode observar que o efeito médio apresentado para a distribuidora foi nessa abertura de CPI foi de 13,02%, que ele é composto pela parcela A, formada pelos encargos setoriais, custo de transporte, custo de energia, receitas recuperáveis, que totalizaram 7,44%. A parcela B, a parcela da distribuição, com 4,62%, e os componentes financeiros, com 0,97%. Vale observar que esse efeito médio não é igual para todos os consumidores, porque depende do grupo e da modalidade tarifária ao qual ele pertence. Dito isso, o grupo A, segundo esse resultado, o grupo A perceberia um efeito de 4,44%, ao passo que o grupo B de 16,01%, sendo que o subgrupo B1 residencial, ele perceberia um efeito de 15,82%. Aqui nesse gráfico a gente segrega a parcela A por cada item, explicando aqui que os encargos setoriais que foram responsáveis por 2,86%, a gente destaca dois itens, que são os encargos de energia sistema, com 0,94%, e a CDE uso, com 1,21%. A CDE uso, a gente também destaca que a inclusão de novos subsídios tem sobrecarregado significativamente esse encargo. No transporte, com o reajuste ocorrido em junho do ano passado, a rede básica ela representou o impacto de 1,47. Já no custo de energia, os contratos regulados, com 0,88 de efeito, e as usinas com garantias físicas, com 1,77. Daí chegamos a esse efeito total de 7,44 na parcela A. Ainda sobre esse tema parcela A, vale destacar que o percentual de perdas técnicas reconhecidas pela ANEEL, que chama de perdas técnicas regulatórias, foi definida em 8,25%. A parcela, já o percentual de perdas não técnicas, definida para esse ano de 2023, foi de 20,63%, e a meta de perdas não técnicas de 17,72% ao final do ciclo. A parcela B, como foi dito antes, ela é formada pelos custos operacionais e o custo anual dos ativos. O custo operacional é necessário para operar, é aquele custo necessário para operar e manter o sistema da rede e subestações da distribuidora, além do atendimento comercial ao cliente. E é adotado um modelo comparativo entre as distribuidoras, obtendo como resultado uma faixa de eficiência para os custos operacionais, visando sempre que o custo na tarifa ele seja um custo eficiente. Desse modo, caso seja identificado que o custo na tarifa ele esteja acima da faixa do limite superior, é definida uma trajetória de redução desse custo operacional até que ele alcance esse limite. Por outro lado, se identificado que esse custo está abaixo do limite inferior, é definida também uma trajetória de aumento até que ele alcance o limite inferior dessa faixa. No caso da Enel Rio, foi observado que o custo operacional dela está abaixo desse limite inferior. O custo anual dos ativos, que também é conhecido como investimentos, é um recurso reconhecido como prudente para a expansão das redes da distribuição, atendimento a novos consumidores, modernização e substituição de equipamentos e atualização tecnológica.
Nesse gráfico, fazemos também uma segregação da parcela B por cada componente, sendo que a nova base de remuneração foi responsável por 4,37% desse efeito total de 4,62%. Um ponto importante para destacar também nessa apresentação é o fator X, que é definido na revisão tarifária. Então, nos processos de reajuste tarifário, a parcela B ela é corrigida pelo IPCA menos o fator X. O fator X ele é formado pelo componente PD, T e Q. O componente PD, que se relaciona aos ganhos médios de produtividade, no caso da Enerrio, foi definido em menos 0,27%. A trajetória do custo operacional da Enerrio, de menos 0,37%, e o Q, que visa incentivo à qualidade, a melhoria da qualidade de serviço, foi definido em menos 0,38%. Agora, falar sobre os componentes financeiros. Como observado no início da apresentação, os componentes financeiros foram responsáveis por 1,03% do efeito. Destacando aqui para CVA em processamento e a sobrecontratação, que foram dados fornecidos, né, estimados pela distribuidora. Então, esse resultado somente será apurado mesmo após a fiscalização da ANEEL. Outro item também, que é uma reversão de um item de mitigação do reajuste tarifário de 2022, que se refere a uma reversão de financeiro de bandeira de escassez hídrica. Essa reversão está sendo responsável um impacto positivo de 5,68%. E temos aqui também os itens de modicidade tarifária para 2023, com impacto de cerca de 8%, de redução de 8,4% nesse processo tarifário. Aqui falando um pouco sobre os indicadores de continuidade, que é a continuidade de fornecimento de energia elétrica, ela é avaliada por meio de dois indicadores coletivos, o DEC e o FEC. O DEC se refere à média de horas em que os consumidores ficam sem fornecimento de energia, e o FEC, a média de interrupções, ou frequência de fornecimento, do fornecimento em que esses consumidores experimentam no período. Bem, para a abertura desse processo tarifário, a ANEEL ela fixou uns limites provisórios propostos, que se referem a essa linha tracejada verde, como ponto de partida de 9,14 interrupções ao ano e uma meta de 7,76. Essas barras azuis, barras verticais, se referem ao DEC apurado dentro de cada ano. Então, podemos observar que, a partir ali de 2021, a distribuidora ela vem alcançando a meta que foi definida para a distribuidora. Já no FEC, as barras verticais, elas se referem também à apuração do FEC, tendo como o limite fixado na última revisão de 6,30 e o proposto para o próximo ciclo, início de 6,30 e uma meta de 4,90. Para finalizar, falar um pouco sobre as próximas etapas dessa revisão tarifária, sendo que 30 de janeiro é o prazo limite para envio de contribuições. 7 de março, a diretoria da ANEEL vai deliberar sobre o resultado desse processo. E 15 de março, a aplicação das novas tarifas da Enerrio. Obrigado, tenham todos uma boa tarde. Obrigado. Gostaria de pedir desculpa por ter levantado a mesa, mas eu acho que aqui eu atrapalho um pouco, porque eu estou na frente da apresentação. Então, eu vou, assim que as pessoas forem para a apresentação, vou me retirar da mesa, mas eu volto assim que terminar. Agradeço ao Devete pela apresentação, pela clareza,
E aqui eu gostaria de destacar que o evento trata-se de uma abertura de consulta pública para a revisão. Então, esses números que estão sendo apresentados são números preliminares e qualquer tipo de manifestação aqui feita ou encaminhada para a ANEEL será avaliada e, se procedente, será incluída no processo de revisão tarifária ordinária. Passo a palavra para o presidente do Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Rio, senhor Fabiano Silveira. Agradeço ao senhor Fabiano pela apresentação do Conselho de Consumidores. Enquanto vão colocando a apresentação, boa tarde, Ricardo. Não, fica à vontade, você nunca atrapalha. Você nos recebeu no dia 2 de dezembro, dia de Jogo do Brasil. Ele abriu a agenda lá em Brasília para nos receber, e isso é muito importante. A agência tem aberto a porta para o Conselho de Consumidores e a gente tem sido muito bem atendido. Já conversamos 2 vezes com a superintendência, nos apresentaram alguns dados, e eu vou trazer aqui hoje, antes de mais nada, um panorama do que a gente tem visto enquanto Conselho de Consumidores. Deixa eu ver se eu vou conseguir me ajustar aqui também. Se não, se puder passar, por favor, eu agradeço. Bom, vocês estão me tirando 10 minutos, me falaram que eu tinha 15. Só para registrar. Pode passar o próximo, por favor. Bom, nós somos do Conselho de Consumidores. É importante destacar que o nosso trabalho é um trabalho voluntário. Nós temos aqui as classes, os titulares e os suplentes. E o Ezequiel está aqui, que representa a classe rural e é o nosso vice-presidente. A Marta também está aqui e representa a classe poder público. O Arley veio lá de Miracema, do Noroeste, que representa a classe residencial. Eu não vi o Antônio, me perdoe se ele estiver aí, representando a Firjan, mas a Firjan também está aqui representada, né? A gente fez 2 reuniões ao longo dessa semana com a Firjan também, para ir debatendo e vendo as possibilidades para o sistema industrial. O Manuel Neto, que é ex-presidente do Conselho de Consumidores, também está aqui presente. A gente tem o Sérgio Busquet, que representa os sindicatos panificadores, também com a gente aqui hoje. É importante destacar que o nosso trabalho é um trabalho de tentar também representar os consumidores e divulgar o que a gente já vem fazendo. Então, boa parte da minha apresentação vai ser mesclada em cima disso, das atuações que nós tivemos até agora e do que a gente está pretendendo com essa audiência pública e o que a gente vai apresentar até o dia 30 como contribuição para o Conselho de Consumidores. Mas aqui a gente pode destacar que nós já realizamos diversas reuniões descentralizadas aos últimos 10 anos, em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro, pegando por diversos municípios que fazem parte da área de concessão. Lá a gente consegue ouvir dos consumidores os anseios e consegue fazer com que a distribuidora também apresente para aquela classe, para aquela população, quais são os investimentos e ouvir e colher também os subsídios para melhorar o atendimento. Nós participamos de diversas audiências públicas, tanto a nível municipal, quanto a nível estadual e quanto a nível nacional, né? A gente vem apresentando dezenas de contribuição para aprimoramento do setor elétrico brasileiro, para destacar muito bem isso. Nós temos um consultor, e quem aqui eu quero agradecer desde já ao nosso consultor Mário, que tem nos auxiliado em todas as questões que são inerentes ao sistema elétrico brasileiro, e sobretudo aos consumidores da Enel Rio. Pode passar, por favor. Nós estivemos, como eu falei, na ANEEL, conversando não só com o Ricardo, mas a gente conversou também com o diretor Elvio, que participou do reajuste da revisão tarifária extraordinária, que trata a resolução de PIS e COFINS, que eu vou trazer um retrato também mais à frente, onde o Conselho tem atuado
bastante para ser de verdade representante dos consumidores. Esse ano a gente já fez reunião com o PROCON, o Manuel Neto esteve junto lá com o PROCON, não, com a Secretaria de Estado de Fazenda, com o subsecretário. A gente apresentou também os nossos anseios, as resoluções que são criadas a nível estadual, fazendo que a concessionária aporte diretamente na compra da energia nas termoelétricas 100% de ICMS, mas a gente tem consumidores que não pagam o ICMS. Então, isso vai acabando, que vai gerando uma bitributação em cima dos consumidores que já pagam. A gente fez algumas outras reuniões com os PROCONs aqui do Rio de Janeiro. Sempre que a gente tem uma atividade, a gente vai procurar o PROCON para integrar as ações tanto do Conselho quanto do PROCON, e a gente aproveitou no período que a gente estava em Brasília para conversar com a ANEEL, estivemos junto lá, Vadir, e aí a gente foi muito bem recebido pela equipe de transição do novo governo, e nós apresentamos os nossos questionamentos. Não dá mais para o consumidor ser o responsável pelos subsídios que são colocados na fatura de energia. A gente não aguenta mais, a gente não aguenta 28 bilhões de subsídio na tarifa, e isso vai onerando o nosso consumidor. Pode passar para mim, por favor? Aqui foram algumas fotos do que a gente fez, encontros nacionais, a reunião com a Frente Nacional também de Energia. Aqui foi o Conselho passando na mídia também, nós conseguimos fazer com que o Conselho pudesse ser visto, que é uma dificuldade que nós temos aqui no Rio de Janeiro, fazer com que os órgãos que representam os consumidores tenham acesso às mídias, e algumas aconteceram no final do ano, falando das atividades que a gente teve lá na ANEEL, e algumas da gente divulgando também essa audiência pública. Vários jornais, tanto da cidade quanto do estado, fizeram a divulgação dessa... Pode voltar, por favor. Aí. Aqui eu quero chamar a atenção dos senhores, sobretudo o representante do governo federal que aqui está. A gente precisa ter um olhar social para a tarifa. O consumidor não consegue mais pagar o valor elevado da tarifa de energia, sobretudo aqui no Rio de Janeiro. E eu vou trazer alguns pontos agora para a nossa reflexão. E aí, Devete, depois, se vocês puderem nos auxiliar no que tange a tarifa ali, algumas coisas me deixaram com alguns pontos de interrogação. Por que a alta tensão hoje é mais barata do que a baixa tensão, sendo que, historicamente, a gente tem ali a baixa tensão sendo maior no reajuste tarifário da Enel Rio? Eu não consegui compreender isso na norma, eu não consegui compreender isso na esparta que vocês apresentaram, e depois seria importante que a ANEEL pudesse esclarecer para a gente por que em 2023, na revisão tarifária ordinária, a gente tem uma mudança de paradigma, onde a indústria, eu não estou aqui demonizando a indústria, trazendo nenhum problema para a indústria, só quero entender o porquê que a alta tensão hoje é muito mais relevante nos números do que a baixa tensão. Quer dizer, a alta tensão tem 4 ponto alguma coisa e a baixa tensão está 15. Que disparidade é essa, sendo que ao longo do tempo a baixa tensão sempre ficou meio que parada ali e muitas das vezes um pouco mais abaixo. Então, acho que é importante a ANEEL puder esclarecer isso para a gente, será fundamental. Mas quando eu falei que a gente precisa ter um olhar social para a tarifa no estado do Rio de Janeiro, é nesse sentido aqui que eu quero falar para os senhores. É nesse sentido aqui. Se vocês olharem no primeiro gráfico da tarifa, os valores de reajuste para cada setor, tanto na alta tensão e na baixa tensão, nenhum deles bate ao reajuste do salário mínimo no Rio de Janeiro. A gente tem um salário muito pequeno. O impacto da tarifa tem sido muito grande no bolso do consumidor. É fundamental que o governo federal, o governo estadual, olhe para a realidade da modicidade tarifária. O consumidor brasileiro está sofrendo, sufocado. Primeiro, com a falta de recursos. A gente tem, pelos dados do IBGE, 1.300.000 desempregados no Rio de Janeiro. 14% da população do Rio de Janeiro está desempregada.
E com uma tarifa cada vez mais alta, a tendência é a gente perder indústria, é a gente perder padarias, é a gente perder comércios, porque está insustentável pagar a fatura de energia. Esse olhar social para a tarifa da Enel Rio tem que ser olhado. E não só da Enel Rio. A gente tem conversado, na última reunião que tivemos lá com o Ricardo, há uma preocupação muito grande com o Rio de Janeiro em especial, seja a Light ou seja a Enel Rio. Se não parar, se não ajustar, se não dialogar, a tendência é acontecer o que está acontecendo no Amazonas. Não podemos ter uma nova Amazonas no Rio de Janeiro. A concessão lá está dando água. Eu espero que a gente tenha um olhar diferente para o próximo período, porque energia cara não é importante para ninguém. Deixa eu trazer um dado agora que é importante, que é a Lei Federal 14.385 de 2022, que trata da Lei de PIS e COFINS. Os dados apontam que a gente tem para receber, ou teria para receber, 3 bilhões de reais vindos da legislação federal, que é um dinheiro do consumidor. É um dinheiro do consumidor. O consumidor pagou erradamente esse valor e precisa ser restituído. E aí, qual é a nossa preocupação? A legislação diz que seriam devolvidos 3 bilhões em 5 anos. Até agora, a gente não conseguiu devolver nem 500 milhões para os consumidores da Enel Rio. Nós tivemos a revisão em março, nós conseguimos 4%, não é isso, Neto? Me lembre, porque a gente, na inicial, a ANEEL queria dar 2 e alguma coisa, o Conselho brigou e a gente conseguiu dobrar o índice, saindo de 2 para 4. Veio a revisão tarifária extraordinária, movida pela lei federal, nós conseguimos passar de 2,32 para 4,22, porque conseguimos convencer, apresentando os nossos dados, através da nossa consultoria, através da nossa ação no Conselho, saindo de 2,32 para 4,22. Na reunião de julho foi homologado a redução na tarifa da Enel Rio de 4,22. Isso daria quase 300 milhões de reais. Para nossa surpresa, infelizmente, não vou demonizar a concessionária, ela faz o papel dela. Ela foi e entrou na justiça e barrou o decréscimo na conta dos consumidores da Enel Rio. Esse recurso não entrou na nossa conta, no nosso bolso, na redução da nossa tarifa. Isso seria um impacto muito bom para os comerciantes e tanto para a gente quanto consumidor. Mas, infelizmente, essa redução não aconteceu. E aproveito aqui, Ricardo, para fazer menção que esse montante, o Conselho de Consumidores da Enel Rio, representando os consumidores, ele requer agora nessa audiência pública, ele requer agora nesse processo tarifário, que seja respeitado o que foi homologado, que seja respeitado o que foi homologado pela ANEEL em 2022, em julho de 2022, que era a redução da tarifa de 4,22. Continuando, e aí, Devete, eu queria pedir para a agência reguladora ela ser muito clara, mas muito clara nas ações. Porque se a gente pegar ano a ano, as normas técnicas são diferentes, as espartas elas são diferentes e os dados vão mudando sem muita clareza. Na norma técnica, para a redução da tarifa da Enel Rio, pela norma técnica, seria de 689 milhões de devolução de PIS e COFINS. Para minha surpresa, o que está sendo considerado na esparta é diferente do que foi considerado na norma técnica. É 345. Por que saiu de 689 milhões para 345 milhões? E se eu somar 345 milhões com 252 milhões, a gente não chega nem a 600 milhões em 2 anos de redução da tarifa. Quando que os consumidores da Enel Rio vão rever aquilo que foi pago erradamente? Quando que a gente vai ter de verdade a devolução da tarifa do que é devido aos consumidores da Enel Rio?
Então, quando tiver uma nota técnica, a gente precisa que ela seja coesa, que ela vá até o final. Eu sei que os dados vão oscilando, mas por que você tem 680 milhões aplicados na primeira norma técnica e dois meses depois, que a gente está falando isso de novembro, no início de dezembro, foi para 345? Qual é a justificativa plausível para não seguir a norma técnica até o final? E aqui, assim, são as disparidades que o consumidor ele vai arcando. A gente tem uma perda técnica de 8,25. A concessionária faz o dever dela, faz os investimentos que talvez sejam prudentes, mas será que eles estão sendo realmente prudentes? Por que essa perda está tão elevada? Por que a cada 100 kW se perde 8,25 no Rio de Janeiro? O que está acontecendo? Vocês olharam direito? A fiscalização olhou direito para o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro? Para entender qual é mesmo realmente essa perda? Porque foi um pedido que a gente fez lá na nossa reunião, que a fiscalização pudesse olhar de fato, botasse uma lupa aqui na Enel Rio e entendesse realmente o que está acontecendo, para a gente poder cobrar de quem tiver que cobrar, para a gente poder buscar soluções e subsídios para poder ter uma tarifa mais justa, porque 8% de perdas técnicas, você tem 20,63 de perdas não técnicas, e aí eu vou falar o português claro, 20,63 de furto de energia, Boa parte desse furto são de localidades onde o governo do estado não é capaz de suprir a segurança pública para que os funcionários da Enel possam trabalhar e executar o corte. Precisamos, deputado Vadir, que o Ministério de Segurança Pública, que talvez seja criado no governo federal, tenha um olhar diferente aqui para o Rio de Janeiro. Porque Fabiano, boa parte... Fabiano, desculpe interromper, mas eu penso que conclua. Eu estou indo para concluir. Eu fiquei um tempinho aguardando ali. Não, mas zerou o cronômetro. Desculpa, Ricardo. Já vou... Não, sem problema. Eu peço já vou desculpa, mas é porque senão a gente não consegue cumprir a agenda toda. Ok. Então, a gente precisa olhar aqui para o Rio de Janeiro, para ter um olhar mais claro e olhar até para a estabilidade da concessão. Porque se aumentar o furto de energia, como que fica sustentável? Porque 20% sou eu que estou pagando, mas ainda tem porcentagem que a concessionária que arca com ela. Uma outra coisa, e aí, Vadir, isso aqui é importante para o governo federal. A gente arca na tarifa da Enel Rio com 802 milhões para pagar subsídio. Só que o que precisaria de aporte seria de 336 milhões. Se a outra parte que vai levar para outros consumidores da região norte, da região nordeste, saíssem do peso da nossa tarifa, e esse peso da nossa tarifa fosse para o peso do governo federal, que é quem de direito deva fazer os subsídios, eu não estou criticando aqui subsídio para baixa renda, nada disso não, eu acho que tem que ter, mas tem outros subsídios que deputados resolvem fazer legislação, que senadores resolvem fazer legislação, que acabam impactando no bolso do consumidor. Isso tem que mudar. E eu peço que a Secretaria Nacional de Consumidores possa olhar para isso. Pode passar para mim, por favor? Não está indo. Não está indo. Pode passar. Vereador Paulo Eduardo, boa tarde, seja bem-vindo à audiência pública. Bom, dando continuidade, já que a gente não está conseguindo passar o próximo slide, eu quero agradecer, só voltar um, por favor, passou. Eu quero agradecer à ANEEL por nos receber todas as vezes, agradecer à ANEEL na figura da Fernanda, que tem sido uma parceira, que a gente sempre que tem dificuldade faz o contato,
Só queria registrar que a média acima de 2 dígitos para o reajuste da tarifa do Rio de Janeiro, da Enel Rio de Janeiro, é insustentável. É insustentável. É importante que a agência, concessionária, Conselho de Consumidores, governo, todo mundo que tiver que fazer o seu esforço, que faça para que fique o valor na primeira esparta que foi apresentado para a gente. E isso aqui é só um alerta que nós precisamos nos reunir, nos juntar. Governo federal, governo estadual, Assembleia Legislativa, distribuidora, Conselho de Consumidores e ANEEL, para rediscutir o modelo tarifário do Rio de Janeiro, porque senão a gente vai implodir a área de concessão. Obrigado, desculpa, Ricardo, pelo tempo. Não, eu que... Fabiano, eu que peço desculpa, mas a gente precisa, senão a gente não consegue concluir, ouvir todo mundo que quer se manifestar. Eu queria mais uma vez agradecer a participação do Conselho de Consumidores. Destaco aqui a importância que sempre tem a manifestação do consumidor nesta hora. Acho que a importância do Conselho de Consumidor ela é enorme. As contribuições, por isso que eu acho que um dos motivos de a gente fazer a audiência pública é receber esse feedback, receber essa contribuição do Conselho de Consumidor, é importante demais. E vou além. Como eu disse, eu tive representando a agência no Encontro Nacional dos Conselhos de Consumidor. É fundamental essa participação aqui, mas também é fundamental a participação no Conselho de Consumidores na elaboração de política pública, que não é feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Faz a política pública o Congresso Nacional e o Ministério de Minas e Energia representando a União, o Poder Executivo. Então, quando você falou aqui de subsídio, nós simplesmente aplicamos os subsídios que são criados na lei. Então, na hora que for votar um subsídio, na hora que for votar uma coisa que prejudique o consumidor, é importante o Conselho de Consumidores, a base, fazer pressão nos seus deputados. O Rio de Janeiro, se não me engano, é o segundo maior estado do Brasil. Então, ele tem que participar junto ao congressista no intuito de manifestar, defender o interesse do consumidor. A ANEEL, no final do dia, apenas aplica a regra posta pelo Poder Legislativo e o Poder Executivo. Isso é uma questão importante. Preocupação com a concessionária. Nós temos muita preocupação. Equilíbrio da concessão é uma questão fundamental para a agência. Equilíbrio da concessão. Agora, a que preço? Não pode ser a qualquer preço. O consumidor não pode pagar a conta, mas também foge do domínio da autonomia e da competência das agências reguladoras. Então, assim, a gente está disposto, a gente está sempre conversando, recebi, inclusive, no meu gabinete, no dia do Jogo do Brasil, eu estava até com a camisa do Brasil, deu sorte, aquele jogo nós ganhamos, não foi o que perdeu, não. Mas a gente tem que ir conversando. Acho que a ANEEL é uma parceira para apresentar o número, o Devete está aqui, é o que faz a conta, para apresentar o número. Então, essa preocupação a gente tem que estar sempre discutindo, não só com o Conselho Consumidor, mas a Ana Paula sabe disso, com a concessionária, com todos os envolvidos. E é o momento de apresentarem aqui as suas reivindicações, as suas dúvidas, o que você colocou de dúvida ali, vai ser esclarecido na nota técnica, né, Devete? Todas as suas dúvidas, PIS, COFINS, por que não foi, o que é que está judicializado, o que pode, o que não pode, isso tudo vai ser respondido no devido tempo. Só me permita discordar quando você fala que a agência não tem clareza, não tem transparência. A agência preza por clareza e transparência. Estamos aqui, mandamos antes, muda o número, muda uma coisa, uma ajustação, mas no final do dia fechamos com todo mundo, mandamos antes, ouvimos todos, acho que isso é importante, estar aqui, receber todas as contribuições. Acho que é uma questão da gente estar sempre ponderando. Mais uma vez, muito obrigado, Fabiano, e vamos dar sequência à nossa reunião. Feitas as apresentações inicial, passamos a ouvir e registrar as sugestões propostas dos expositores inscritos. Neste momento, passo a palavra para o senhor Tiago Martins de Moraes, da Enel Rio, responsável pela operação e manutenção. Acho que vai ser uma apresentação por ele e pela Ana Tereza Neves Raposo, não é isso? Mais uma vez eu tenho que sair da frente.
Alô? Agora sim. Pode começar? Tá ok. Bom, boa tarde, senhores. Eu sou Tiago Moraes, sou responsável de operação e manutenção da Enel Rio. E o desafio aqui é, em 10 minutos, compartilhar muito do que a gente fez nesses últimos 5 anos, né, no ciclo 2018-2022, aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós atuamos em 66 municípios aqui no estado, distribuídos em 70... Só aguardar um minutinho. Bom, então nós atuamos em 66 municípios, distribuídos em 73% do território, né, da área territorial do estado do Rio de Janeiro. Nós atendemos 3,2 milhões de clientes e destes, cerca de 500 mil, 470 mil clientes estão em áreas de restrição de acesso, né, que é um desafio aqui do nosso contexto. Falando em contexto, pode passar o slide. O contexto em que atuamos, né, é um estado com um bioma bem diverso, então nós temos uma forte presença de vegetação, inclusive 54% da área de vegetação está em áreas de preservação ambiental, então isso requer um cuidado especial como atuar neste terreno. Nós também temos uma topologia, né, de território com montanhas. Nós também, dentro da área de concessão, temos a peculiaridade de termos 181 ilhas dentro da nossa área de atuação. Isso requer um desafio adicional, navegabilidade, acesso em condições climáticas adversas. E também, falando em condições climáticas, nós temos um volume elevado de chuvas e o Rio de Janeiro, o estado do Rio, ele é o estado com a maior densidade de descargas atmosféricas no Brasil. Então, as atividades climáticas aqui são muito intensas e nós presenciamos isso no último ano, com catástrofes, inclusive. Falando de revisão tarifária, só pontuar sobre a tarifa, né? Como já foi aqui explanado pela própria agência, a ANEEL, a cadeia de transmissão, distribuição, ela fica em torno de 76% do custo da tarifa, ele fica para os processos de geração, transmissão, encargos setoriais e impostos. E cerca de 24% da tarifa fica para os custos da distribuição, ou seja, numa conta de R$100, R$ 75, R$ 76 fica para toda a cadeia, desde a geração até chegar na distribuidora, e R$ 24,00 fica para a distribuidora, para que ela possa cumprir o seu papel, realizar manutenção na rede, construir novas redes e subestações, combater o furto de energia, como citado aqui, conectar novos clientes, realizar o atendimento ao público e também desenvolver produtos e soluções de interação com o cliente. Falando sobre os investimentos que foram feitos de 2018 a setembro de 2022, foram 4,3 bilhões investidos ao longo desses 5 anos, e a maior parte desse investimento é focado em conexões de clientes, ou seja, para ligar novos clientes, 38%, 25% na qualidade do sistema elétrico, ou seja, isso significa mais energia disponível para que possa toda a cadeia produzir, todos os clientes utilizarem, inclusive nesse período de pandemia que nós passamos aqui. E também 12% em recuperação de energia. Então, esses são os grandes números de investimento feito ao longo desses 5 anos. E o resultado disso está expresso nessa lâmina aqui, onde nós olhamos para o DEC, como comentado pela própria agência, nós saímos de 14,04 horas, em média, em 2018, e alcançamos um número de 9 horas e 61, é um número prévio de fechamento de 2022, onde nós constatamos uma redução de 32% no indicador de interrupção, de duração da interrupção. Isso significa mais energia disponível para todos os clientes residenciais, comerciais e rurais. E também uma melhoria muito expressiva na frequência da interrupção, ou seja, diminuiu cerca de 45% a quantidade de vezes em que o cliente, em média, ficou sem energia, ou seja, de 8 vezes para 4,46 vezes. E agora eu vou passar para a Ana, que vai compartilhar um pouquinho da nossa interação com os clientes. Obrigada, Tiago. Boa tarde a todos. Ana Tereza, sou responsável por mercado, e a gente vai explorar um pouquinho aqui como é que funciona esse relacionamento no dia a dia com os clientes. Então, o primeiro ponto aqui, a gente traz a sustentabilidade como pilar estratégico da companhia. Aqui, mais de 157 milhões investidos nesse período.
A gente trabalha muito através dos líderes comunitários. Para vocês terem uma noção, são mais de 200 líderes engajados nessa rede conosco, numa troca muito intensa, tanto da nossa parte para facilitar a rotina de obras nessas localidades, para levar educação, informação relacionada à segurança, relacionada ao uso consciente de energia e com uma série de benefícios, de fato, impactando essa sociedade. Pode passar, por favor? A gente traz aqui um destaque para os projetos. A Enel Rio ela é a maior patrocinadora cultural do estado do Rio de Janeiro, com diversos projetos aí sociais na área cultural, na área do esporte. Eu cito como exemplo aqui em São Gonçalo, a gente tem o Craques do Amanhã, que tira crianças aí de vulnerabilidade social através desse projeto. Aqui, esse é um projeto que a gente gosta e tem dado muito destaque, porque isso permeia toda a companhia, e é um trabalho diário que a gente vem construindo, que é aqui, trazendo até um pouco do que o Fabiano trouxe, e a gente tem essa consciência, essa responsabilidade, que é, de fato, conseguir capturar o máximo possível de clientes que têm direito à tarifa social. A gente está falando aqui de desconto na conta de energia, desconto esse que pode chegar a 60%, e a gente vem trabalhando com contato ativo, com divulgação, com mídia, com os próprios agentes comunitários, como eu comentei. A gente busca identificar e levar a informação para que esses clientes tenham acesso a esse desconto, e a gente trouxe aí mais de 170 mil novas unidades com esse desconto, chegando a um crescimento de 153% aí nesse período. Um outro ponto que é importante destacar é a nossa proatividade, a nossa proximidade e estar atento à demanda da sociedade. A gente sabe que a questão da inadimplência é uma questão importante no Estado, então a gente está muito próximo dessas localidades. Fizemos aí mais de 460 mil negociações de dívidas nesse período, através das nossas lojas, dos nossos canais, mas também de multirões, de feirões nessas localidades. A gente não para por aí nessa ação, a gente aproveita esses momentos para fazer troca, para levar informação para esses clientes, e é sempre um momento a gente une os stakeholders daquela região, órgãos públicos, o PROCON. A gente tem uma rotina muito intensa com o PROCON, onde, além de trazer toda essa iniciativa de flexibilização de pagamento, a gente também aproveita esses momentos para capturar o que a gente precisa retroalimentar nas nossas operações em todas essas localidades. Por fim, é importante a gente comentar aqui sobre a transformação digital. A gente entende que a gente precisa atender a todo tipo de cliente e as necessidades e a comodidade de cada um. Tem o cliente que prefere ir na loja, tem o cliente que vai num canal telefônico, mas tem o cliente que quer a comodidade, que quer a facilidade do canal digital. Então, isso também é um foco muito grande nosso. A gente vem trabalhando na robustez das plataformas, a gente vem trabalhando na didática da plataforma e colhendo aí frutos importantes. E, para finalizar, a gente trouxe um vídeo que é importante a gente deixar muito claro que o nosso propósito vai além das soluções técnicas. A gente entende que a gente precisa trabalhar a conexão com a sociedade, e o nosso papel nisso aí é extremamente relevante. Obrigada, pessoal. O vídeo é rapidinho, acho que a gente cumpre o tempo. Aqui a gente passa muita dificuldade. Vocês vê hoje acesso, que é muito difícil chegar. Para cada um, família vai estar tendo geladeira, pelo menos a água geladinha já vai cair bem agora. Importante, né? Não tem nem falar. Não esperava, foi uma surpresa para mim, fiquei muito feliz. Fico muito agradecido ao povo da Enel, viu? Obrigado. Agradeço por acreditarem na gente, por nos capacitar e nos tornar pessoas melhores. E o lugar de mulher
Obrigado mais uma vez, representante da Enel, pela apresentação, ao Tiago e à Ana Tereza. E gostaria de dar os parabéns pela apresentação e destacar aqui que a gente viu aí a entrega dos lugares mais difíceis na Ilha de Paraty, onde entrega uma geladeira. Lembrando sempre que isso é um projeto com gestão da ANEEL, que faz um processo de pesquisa de eficiência energética. Então, a ANEEL acompanha, a ANEEL está sempre junto, não só com as distribuidoras, mas geradores, transmissores, investindo sempre em pesquisa e eficiência energética e de desenvolvimento social. Acho que é importante essa parceria entre o agente regulador com as concessionárias de serviço público. Nesse coisa, a gente vê o resultado na expressão da pessoa que está recebendo, que está chegando lá um dia. Agora eu gostaria de chamar Tatiana Laurim Vieira da Silva, da FIRJAN, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Eu tenho uma apresentação que é breve. Diretores da ANEEL, presidente do Conselho de Consumidores, representantes da Enel, demais consumidores. É impossível vir aqui falar sobre revisão tarifária e tarifa de energia sem antes apresentar o quadro de custo médio da energia para o consumidor cativo industrial. Não. Esse é um quadro feito com dados da ANEEL, elaborado pela FIRJAN, onde mostra o Rio de Janeiro com o maior, chamamos de custo, né? O maior custo para a indústria cativa. Em que pese os esforços para reduzir esse custo médio que foram feitos aí nos últimos anos, como, por exemplo, a redução do ICMS, né, que caiu, nós ainda temos um custo muito alto. Né? Tivemos também a reversão de parte do valor da Eletrobras, da outorga da Eletrobras, mas mesmo assim o nosso custo é muito alto. Sabemos que esse custo é alto também por impacto das perdas não técnicas. Né? Esse é um gráfico da ANEEL, de um PDF da ANEEL, de um estudo, levantamento feito para a ANEEL. Esse valor pode ter mudado um pouco, porque o ano é 2021, se eu não me engano, mas o que eu quero mostrar com esse gráfico é o seguinte: o Rio de Janeiro, perto dos seus pares, né, tem um índice de perdas extremamente alto. Isso tem impacto na tarifa, isso tem impacto na competitividade do Estado. Vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Vai ter impacto na revisão tarifária. Esse quadro é só para mostrar o seguinte, né? A ANEEL já mostrou esses valores, que nessa revisão tarifária, onde tem ali definido o impacto sobre cada grupo de consumidores, nós temos, para o B3, que é o grupo onde se concentra pequenos panificadores, pequenas siderúrgicas, pequenas textos, um valor de quase 16%, realmente um valor muito alto. E para pequenas panificadores, por exemplo, isso até chega a inviabilizar o negócio, é um valor muito alto para eles. Em relação à qualidade. Qualidade da energia é um ponto fundamental para a indústria. Né? Nós sabemos que existe todo um arcabouço regulatório, onde são mensuradas as paradas acima de 3 minutos, mas para a indústria isso não tem, vamos dizer assim, é pouco para a indústria, né? Porque paradas, às vezes, de 1 segundo pode derrubar uma planta por um dia. Mas, em relação à revisão, entendemos que aconteceu realmente uma melhoria significativa, né? Saímos de aqui eu não estou enxergando muito bem, mas os senhores estão vendo os números, né? Num patamar bem alto, acho que de 20 para cerca de 9, né? A proposta é chegar em 7, um pouco mais, talvez, né? Um pouco mais de 7, em 2028. É significativo? É. Só que para a indústria ainda não está ajustado. É pouco ainda, como eu falei, né? Uma parada às vezes de segundos para indústrias que são extremamente eletrônicas e modernizadas traz prejuízos de milhões. O FEC é a mesma coisa,
realmente teve uma melhoria muito grande, mas a quantidade de vezes, mesmo proposta para esse ciclo tarifário, ainda é alta para a indústria. Perdas. Eu gostaria de dizer que todo esse material foi feito com as notas técnicas que estão no site lá da ANEEL, a 224 e a 217. Foi de lá que nós tiramos os números, né? Realmente, no Rio de Janeiro, a complexidade social, ela eleva esse número de perdas, né? O valor das perdas não técnicas comparado ao ao consumo residencial do Estado do Espírito Santo, metade do consumo industrial do Rio de Janeiro, é realmente insustentável. Isso precisa mudar e nós precisamos trabalhar para que isso se modifique, né? Em relação à revisão, esse é um dado do BI da ANEEL, onde ele mostra como a evolução das perdas regulatórias e as perdas não técnicas ao longo aí desse período, né? E se a gente fizer a diferença, é o que a distribuidora paga. E o que a gente encontra são esses valores aí, chegando a 2019 a pagar 9,72%, em 2020, 8,45%. Na nota técnica da ANEEL, e aí, por favor, senhores, aqui para a gente esclarecer também, se a gente tem dúvidas e alguma coisa que nós não vimos de outra forma, o modelo econométrico está indicando um valor de 5%, ou seja, esse número parece que vai ser cobrado a menos da distribuidora. Então, como esse é um valor que impacta muito a revisão tarifária, impacta muito o Rio de Janeiro, nós fazemos um pedido para que ele seja revisto. E, por fim, já chegando ao fim aqui da minha fala, né, eu gostaria só de reforçar a necessidade da qualidade da energia, de que os indicadores de qualidade eles sejam mais ajustados à realidade, porque a indústria está internalizando custos, né? Os indicadores de perdas também, o quanto que isso está sendo dividido com a sociedade. Nossas propostas são propostas para serem levadas também ao governo estadual, né? Entendemos que tem que ser feito um trabalho em conjunto e quando isso começar a acontecer, vamos convidar a ANEEL também para participar, né? E, por fim, barrar aumentos de subsídios. Sei que a ANEEL não tem autonomia para isso, mas quando a ANEEL faz um estudo, uma simulação, já ajuda a gente a ter argumentos para a gente chegar a um congresso, a gente poder fazer o nosso trabalho politicamente. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a apresentação da Tatiana e da Firjan e dizer, Tatiana, a princípio que nós estamos de portas abertas para ajudar, para participar junto com o governo do Estado, junto com a bancada federal, para levar o governo do Estado, demonstrar todos os números com subsídios, com tudo que tiver aqui. O que eu disse aqui para o Conselho do Consumidor, e repito, para o consumidor industrial, com o consumidor que efetivamente tem mais poder de influência junto à classe política. Então, acho que é importante, conte com a agência, conte com a gente, e a gente está aí para esclarecer e para aceitar todas as contribuições. Obrigado mais uma vez, Tatiana. Eu gostaria de chamar agora o Gustavo Fernandes de Almeida para fazer a sua apresentação, a sua manifestação. 5 minutos. Boa tarde, sou Gustavo de Almeida, sou representante do Cluster Sul Fluminense Automotivo. Se puder passar para o próximo slide. Vou estar complementando um pouco a fala da indústria da Firjan. Hoje somos 5 montadoras no Sul Fluminense, com mais de 20 sistemistas, então temos uma muita representatividade no setor automobilístico. Somos o 2º maior polo automobilístico do Brasil. Pode passar para o próximo. Então temos representantes aí de 1 a 3 de cada das montadoras e de suas sistemistas, que agregam ao nosso trabalho da Comissão de Energia. Complementando a fala da Tatiana sobre o DEC/FEC e o DEMIC, são indicadores de continuidade que para a indústria não são muito benéficos, a gente acha um pouco ultrapassado, porque, como ela falou, uma pane, uma parada de milissegundos, com uma grandeza de mais de 20% da tensão,
do VTCD, a gente vê que ela para uma produção por horas. Então, é um desperdício, é um impacto grande, um simples milissegundo que é parado. Então, às vezes, a gente fazer a contabilização de 3 minutos é um pouco complicado quando se fala de indústria. Então, a gente tem, em várias revisões do DEC/FEC/DEMIC, abordado a inclusão da curva SEB/MEITIC, que são 2 normas até americanas para a gente trazer para dentro de casa. Aí pode passar para o próximo. A gente fez uma abordagem no Sul Fluminense, onde a gente tem temporizado e cronometrado vários pontos de medição entre indústrias, com todos os anos os mesmos sistemas, e a gente faz o comparativo para trabalhar tanto com a distribuidora quanto com o governo, para a gente reduzir e minimizar esses impactos e mostrar o que afeta e o que não afeta a gente. Aqui são alguns investimentos já que a gente conseguiu, que um dos trabalhos do cluster não é só benefício da indústria, é beneficiar todo o ecossistema e toda a região. Então, a gente já conseguiu, junto com a ANEEL, com a EPE, estudos de energéticos, do planejamento energético da região. A gente conseguiu uma interligação na linha de Adrianópolis, Cachoeira Paulista. Então, fez um benefício muito bom para a região. Dentro da revisão tarifária, eu vi alguns pontos que me deixou confusos. A gente não viu a parte da Eletrobras, tem 15 milhões, mas a gente acha pouco, visto o que foi apresentado no orçamento da CDE, de 5 bilhões ao todo. Então, pela cota que a Enel tem, a gente acha 15 milhões pouco. O PIS e COFINS, como o Fabiano já abordou também, a gente não viu o impacto da redução do PIS e COFINS, do repasse do PIS e COFINS. Aí, falando um pouco do que só abrange a tarifa de energia, não pega o TUJ, então para os clientes do ambiente livre não pega, mas a gente teve o final do pagamento de Itaipu, então era para ter tido uma redução de 35% a 45%, vídeo cotação do dólar, né, porque ele é valorizado em dólar, então não vi essa redução na tarifa de Itaipu. E uma coisa para a gente estudar também, Angra 1 e Angra 2, visto que está vindo Angra 3, se a gente consegue rever esses valores, que é um valor que onera bastante. A gente está com a tarifa de Angra 1 e Angra 2 a quase R$400, vídeo que o mercado está a 150. Se for pegar o último leilão de eólica que a Enel fez, ela comprou a R$67. Não, volta um pouquinho, só para eu terminar. Bom, a CDE de uso, a gente tem, eu dei uma olhada no orçamento da CDE, estava um pouco diferente do que estava apresentado pela Enel, estava 773 milhões e o outro estava 813, então dá uma olhada nisso. E a gente revê também a parte do que o Elvésio tem falado já, da redução do CCC, né? Que está se fazendo a equiparação entre as cotas. Então, ver se a gente já consegue algum benefício para 23, porque, se eu não me engano, está um pleito até 2026 de gerar o CCC, com a interligação do Leão de Tucuruí e antecipação do Pará e do Amapá. Tarifa social, algo que a gente vê que tem que ser um aporte da União. Então, principalmente nessa parte, a União entrar com esse aporte no primeiro momento e ir fazendo a decalonagem para tirar esse impacto que a gente teve desde 2014, que vem aumentando a CDE. Bom, e rever também algumas coisas da anuidade e do CAPEX, principalmente na depreciação, que a gente achou um pouco discrepante, e ver se não tem nada ligado ao GPM ali que a gente pode rever na revisão tarifária por conta do aumento. Aí, se puder passar, eu vou passar até um pouquinho rápido. Então, aí a gente fala um pouquinho da CCE, a representatividade da CCE dentro do custo da CDE. Pode passar para o próximo. Bom, aí falando um pouco o custo do CCE, a gente tem um valor aí do óleo diesel, então joga a quase R$ 1.200 o custo da energia nos sistemas isolados. Então, visto um custo hoje em dia de PLD de R$ 67, se for pegar CMO, abaixo disso. Pode passar esses 2 slides agora. Aí eu vou mais uma sensibilização, que é o que está acontecendo no Brasil. A gente está desestimulando a indústria no Brasil. A gente tem uma queda, principalmente no Rio de Janeiro. A gente vê aqui essa queda. Esse slide, ele é de 2019, pré-Covid. Então, se a gente for botar pós-Covid, a gente chega a quase 40%, chegando ali a 35%, 40%.
de demanda da indústria do Rio. Então, um impacto muito forte, eu fiz até uma abrangência dos setores, o alimentício chega a 48%, no industrial ele chega a 20%, então a energia ela é um insumo quase que o mais caro da indústria. Ele às vezes só perde para a mão de obra e às vezes um pouco por depreciação. Então é um impacto muito forte e a gente já tem. Uma das coisas que a gente mais fala no setor é que o Brasil é o país da energia barata e da conta cara. Então, principalmente, a gente sabe que é muito por conta dos subsídios, dos encargos. Então, a gente tem que fomentar isso, tem que desenvolver. Ali a gente vê até o ranking dos estados, a gente está com o Rio de Janeiro pagando 45% a mais do que a média nacional na indústria. O segundo lugar, que é Mato Grosso, chega a 20%. Então, é algo que está, como o Fabiano falou, está utópico, não está mais sustentável. A gente tem trabalhado forte. Já conseguimos até um projeto, que foi um case de São Paulo que a gente trouxe para o Rio, de abranger supply parks, para a gente modificar de classes tarifárias, fazer compartilhamentos de infraestrutura entre indústrias e não só com a distribuidora, para a gente trazer uma tarifa mais rentável e voltar a fomentar a indústria no Rio. Porque a gente precisa disso e a gente sabe que a indústria ela acaba agregando a todo o ecossistema. Estourei um pouquinho aí, Ricardo, peço desculpa. Obrigado, Gustavo. Acho que representa um segmento importante da indústria do Brasil e do estado do Rio de Janeiro. Colocou a apresentação muito bem feita, muito bem colocada. Eu acho assim, sentido de formalizar isso como contribuição, seus pontos específicos para a análise, será respondido em nota técnica. Um ponto eu posso te responder aqui de cabeça. Itaipu, como nós abrimos a consulta pública antes da aprovação da tarifa Itaipu, está contemplada nesse número a tarifa de Itaipu do ano passado. Então, ela vai ser revista para o fechamento e vai ter efetivamente um efeito na parcela A de diminuição do custo da parcela A, não é isso? A CDE também, na parte de... Ah, tá. A gente usa, para poder fazer a abertura, nós usamos o CDE do ano passado, também vai ter uma diminuição. Então, às vezes, a gente apresenta aqui, como eu disse no começo, é um número provisório. Quando a gente abriu, a gente não tinha as definições ainda, então, na hora do fechamento, é importante a gente acompanhar isso e ver que vocês estão acompanhando no detalhe, e isso é importante. Vou chamar o senhor Manel Mesquita Neto, da Associação Estadual dos Municípios do Rio de Janeiro. Agora eu vou ficar aqui porque não tem apresentação, né? Eu levei meu copo embora. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro cumprimentar ao senhor diretor Ricardo pela presença. Isso é muito importante no nosso estado do Rio de Janeiro. Ao presidente do Conselho de Consumidores da Enel Rio de Janeiro, Fabiano, parabenizá-lo pela audiência pública. E, em nome dele, cumprimentar também todos os componentes do Conselho de Consumidores, ao qual eu tive a honra de ser presidente por um período, como também presidente do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica. Na realidade, eu vou colocar o que o presidente já colocou aqui, o Fabiano. É importantíssimo que a gente reveja a primeira nota técnica que foi posta pela agência, ao qual ela coloca lá os 680 milhões de PIS/COFINS, e ela nos remete a um aumento de 8,76%, sendo aplicada essa redução, esse valor de 600 milhões. Quando ela sai da nota técnica para essa nova planilha da Esparta, ao que ela passa para os 345 milhões, o impacto no aumento é substancial. Nós saímos de 8,75% para 13,02%. Então, esses 600 milhões que são dos consumidores, é importantíssimo que a agência reveja esses valores que foram retirados agora na última planilha que nos foi enviada,
porque o consumidor está sendo penalizado mais uma vez. O crédito de PIS e COFINS, como o presidente colocou bem aqui, é de 3 bilhões de reais na área de concessão da Enel Rio de Janeiro. Não só isso, que a gente tem que ver também os subsídios que hoje são inclusos na tarifa de energia da Enel Rio de Janeiro, representam 12% dos valores da tarifa de energia. Os subsídios, como colocou o diretor aqui também, que os conselhos de consumidores devem fazer uma gestão junto ao Congresso Nacional, aos deputados e senadores, que são os que criam os subsídios. Nós fizemos isso, nós fazemos isso. O presidente do Conselho da Enel hoje, Fabiano, quantas vezes foi ao Congresso Nacional conversar com deputados e senadores, e ele é a prova de que nós, consumidores, não somos ouvidos. E por estarmos hoje, vamos colocar assim, não é um vínculo, mas ligados à Agência Nacional de Energia Elétrica, e a Agência Nacional de Energia Elétrica tem dentro do Congresso Nacional pessoas que agem, que interagem com esses parlamentares, poderiam sim fazer a ponte entre os conselhos e esses deputados e senadores, porque só dessa forma é que os conselhos passarão a ser ouvidos, passarão a ter a importância que tem que ter. Porque os consumidores, sejam eles residenciais, industriais, comerciais, poder público e rural, não podem mais arcar com políticas públicas, não podem mais tirar do seu bolso e pagar a conta do governo. Quem faz política pública é governo, não é consumidor. Então nós temos que abrir os olhos para isso. Temos que ter a aquiescência dos deputados federais, dos deputados estaduais, dos senadores, dos governadores. Eu estive com o presidente do Conselho na Secretaria de Fazenda no início do ano, no dia 3 de janeiro, nós fomos recebidos pelo subsecretário de Estado de Fazenda. Fomos lá levar a reivindicação dos conselheiros, não só do Conselho de Consumidores, mas de todos os consumidores do Estado do Rio de Janeiro, para que sejam revistos alguns índices de impostos do governo do Estado. E nós fomos informados que vai ser formado um grupo, não é, Fabiano? Vai ser formado um grupo pela Secretaria de Estado de Fazenda para que seja discutido esses índices de tributos do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria aqui agradecer mais uma vez ao presidente do Conselho pela iniciativa de trazer, não só para esse local, né, essa audiência pública, mas também pela divulgação que foi feita. E aqui nós temos aqui o cluster, que é lá do meu sul fluminense, né, o cluster das indústrias, que raramente aparece nessas audiências e veio trazer uma contribuição muito importante. Queria agradecer mais uma vez, obrigado, diretor, obrigado a todos. Senhor Manuel, eu que agradeço, a agência agradece a participação, não só sua, mas de todos. Eu acho que é importante, eu agradeço também a Fabiana a parte de divulgação e para a gente receber esse feedback, essa sensibilidade de quem está perto do consumidor e que quem está vivendo a realidade dos problemas da distribuição de energia. E, senhor Manuel, eu coloco à disposição, está atrás do senhor, um dos nossos representantes parlamentares, tá? Coloca a agência de porta aberta, não só para fazer essa ponte, mas para ir lá e subsidiar o Conselho de Consumidor ou qualquer representação dos consumidores, subsidiar com informação técnica, com credibilidade, porque às vezes quando o consumidor leva o número, dando o aval, dando o subsídio necessário para prestar a informação que o parlamento precisa. E te adianto, a gente tem feito um trabalho muito grande junto ao Congresso Nacional, um trabalho de explicação. Olha, se aprovar isso vai custar tanto, é isso mesmo, vai custar tanto para o consumidor tal. Por vezes funciona, por outras vezes nós temos, tem estado aí que até PDL, para assustar o aumento tarifário, foi feito dentro do Congresso Nacional,
querendo, por lógica, não passou isso, mas querendo que o Congresso aplicasse o reajuste tarifário na distribuidora desse Estado. Não foi aprovado, mantendo a autonomia da ANEEL, mas reforço mais uma vez que cabe à ANEEL. A ANEEL tem pouca discricionalidade na hora de aplicar o reajuste ou revisão. É muito amarrado, tudo em cima de norma. Então, fica muito pouco espaço para a gente flexibilizar alguma coisa. Mas agradeço aqui as contribuições, lógico que o que está ali aplicado, nós vamos rever cada contribuição feita. Por último, eu queria solicitar a apresentação do Vadir, da Secretaria Nacional do Consumidor. Boa tarde a todas e todos, a mesa aqui composta na pessoa do senhor diretor da ANEEL. Meu nome é Wadir Damus, eu, nesse momento, respondo pelas funções de secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. É a primeira vez que um secretário nacional de consumidor se faz presente numa audiência como essa. Eu estava aqui no Rio ultimando a minha mudança definitiva para Brasília, quando chegou o convite para participação nessa audiência pública, e eu fiz questão de comparecer, né? Não é praxe, mas eu fiz questão de comparecer. Nós estamos há pouquíssimo tempo à frente da Secretaria, tomamos posse no dia 2 de janeiro, né, juntamente com o ministro Flávio Dino, e a Secretaria compete exatamente regular, coordenar, fiscalizar todas as relações de consumo em território nacional a partir da perspectiva do consumidor. Então, é a partir da perspectiva do consumidor, sobretudo o consumidor, o cidadão comum, a cidadã comum, né? Aqueles que dificilmente vão entender, vão compreender muitas das disposições que estão aqui. E eu não quero ser efetivamente uma pessoa desagradável, mas acho que uma audiência pública, além de ser de fato pública, eu particularmente acho que ela deveria estar, por exemplo, sendo transmitida na internet, qualquer audiência pública, em linguagem inteligível, para que o cidadão comum entenda, quando chega a conta da tarifa de energia elétrica na casa dele, ele entenda minimamente, né, por que aquela tarifa tem aquele preço, por que ela foi reajustada naquele percentual, que elementos formam a composição daquele preço em linguagem que ele possa e ela possa compreender. Por isso, inclusive, eu peço a todos aqueles que me antecederam e aquelas que me antecederam, representantes da Firjan, o representante do Conselho de Contribuintes, que nos mandem essas manifestações. Nós queremos ter conhecimento, nós queremos sistematizar e poder agir e queremos incentivar a que todos os órgãos públicos, todos os fornecedores de serviços públicos, de concessão de serviço público, como é o caso da Enel, tenham uma relação com o consumidor, uma relação de transparência, mas não é simplesmente transparência pelo fato de qualquer pessoa que chegar ali por aquela porta poder sentar aqui para assistir essa audiência. Mas entenda o que está se passando aqui dentro, porque eu mesmo estava aqui com o vereador Paulo Eduardo, muitas siglas aqui a gente não entende, muitos números e gráficos aqui a gente não entende, e a gente tem um nível mínimo de informação, mas, infelizmente, nós não entendemos. Imagine um consumidor comum, a cidadã, né? E numa circunstância, e essa vai ser a prioridade da nossa secretaria, em que boa parte da população brasileira está super endividada. Então, um reajuste excessivo em qualquer tarifa só agrava essa situação. E nós vamos atuar firmemente nesse sentido. A começar exatamente da nossa relação, né, de comunicação com os consumidores. Eu, por exemplo, me ressenti, né, de uma informação, conversava eu aqui com o Paulo Eduardo, dileto amigo,
Por exemplo, qual foi a receita operacional da Enel, né? Isso deveria estar sendo demonstrado aqui, isso deveria estar sendo informado aqui, para podermos fazer as nossas comparações e tirarmos as nossas conclusões. Então, o que eu quero aqui afiançar, quero aqui enfatizar às senhoras e aos senhores que a Senacom ela voltará a ter a perspectiva de trabalhar a favor do cidadão consumidor, da cidadã consumidora. Durante esse período de trevas que o Brasil atravessou, a Senacom transformou-se numa espécie de apêndice de interesses empresariais. Ela voltará até a perspectiva que a legislação, que o Código Nacional de Defesa do Consumidor estabeleceu para a Senacom. Defender os interesses do consumidor no plano da legalidade, no plano de coibir práticas abusivas, né, que agravem a situação do cidadão consumidor, porque nós sabemos que o consumo hoje, nós somos globalmente uma sociedade de consumo, né? Nós chegamos a esse ponto. E o consumo integra a construção da cidadania. Então, relações de consumo que sejam abusivas, que agravem situações de pobreza, elas agravam a situação ruim do cidadão e da cidadã brasileira que nos últimos anos atravessam um período de pobreza, de mergulho na miséria, de 33 milhões de pessoas passando fome, e é nessa perspectiva que a Senacom vai atuar. Nós queremos nos colocar aqui à disposição, eu reitero, peço a todas e todas que aqui se manifestaram e apresentaram relatórios, apresentaram as suas manifestações, que, por favor, formalizem essas informações à Senacom para que a gente possa contribuir para o aperfeiçoamento de uma prestação de serviço. Já nós estamos falando de uma concessão pública, né? Nós estamos falando de uma concessão pública e queremos ter uma atuação firme nesse sentido, do aperfeiçoamento das relações de consumo aqui no Brasil, na perspectiva da construção da cidadania do povo brasileiro, da cidadania do consumidor e da consumidora brasileira. Tá? Muito obrigado. Secretário Adi, deixa eu, primeiramente, colocar a agência à disposição da Secretaria do Consumidor. Acho que a agência, como órgão de fiscalização de contrato de concessão pública, a gente tem atuado com bastante firmeza e rigor nessa fiscalização. Colocar à disposição para fornecer qualquer tipo de subsídio que a Secretaria precise e ser um parceiro em política pública, na elaboração de política pública com foco no consumidor. A gente precisa sempre de apoio dentro do governo, é sempre muito bem-vindo. O que eu disse para todos, vou repetir para o senhor. A gente precisa de muito apoio, porque, por vezes, o lobby de indústrias tem muito mais força dentro do Congresso Nacional do que o lobby do consumidor. E eu acho que a gente está aí para fazer esse tipo de intercâmbio e mostrar, dar transparência aos números, e o que o senhor precisar, qualquer tipo de esclarecimento, coloca a agência inteira à disposição para fazer a apresentação de qualquer dúvida, tirar de qualquer dúvida da Secretaria como um todo. Agradeço a presença mais uma vez. Claro. Só gostaria que fizesse o registro, tá, depois para a gente constar na ata. Bom, desculpe por ter chegado atrasado, eu tive um compromisso na Secretaria de Ordem Pública de Niterói e não pude estar aqui desde o início. Eu acho que algumas das observações feitas pelo Vadi, elas precisam ser aprofundadas. Não só com os dados, nós precisamos analisar esses dados, mas em especial os dados que faltaram. Eu trabalhei durante quase 30 anos na Embratel e sei exatamente como é que a gente levanta uma tarifa de telecomunicações, não sei exatamente, tem peculiaridade, as tarifas do setor de energia. Mas me preocupa que na privatização da Eletrobras, acontecida recentemente, eu não sei se esses estudos devem ter sido feitos antes ou depois. Aí tem um detalhe que vocês podem esclarecer. Mas o Congresso Nacional empurrou um monte de jabuti, um monte de abacaxi, que com certeza vai ser pago pela população brasileira.
colocando geradoras que dependem de óleo e uma série de coisas, vocês podem esclarecer muito melhor do que a gente. E agora a Eletrobras está sendo controlada por banqueiros. E imaginar que banqueiros olham para o povo e para os interesses da população com o mesmo olhar que uma Secretaria de Consumidor olha, não é assim. Para mim, apesar de ter chegado atrasado, eu compreendi uma série de coisas que vocês apresentaram, mas um detalhe que o Vadir falou, por que eu preciso de uma determinada correção tarifária? Se os custos anuais que nós temos para cobrir manutenção, para cobrir novos investimentos que têm, de equipamentos que têm uma vida contábil, vida útil definida. Para nós sabermos a necessidade de um determinado reajuste tarifário, nós gostaríamos de saber qual foi a receita operacional da Eletrobras como um todo, qual foi a despesa operacional para bancar, né, a manutenção dos sistemas, seja de geração, seja de transmissão, e qual foi o resultado operacional, qual foi o lucro operacional, para verificarmos se a recomposição tarifária é para garantir. Agora eu tenho uma preocupação concreta mesmo, é ideológico. Uma coisa é a Eletrobras ser do governo federal, controlado pelo governo federal na íntegra. Agora ela é controlada por um conjunto de banqueiros. E imaginar que eles estão preocupados com a população brasileira, é evidente que eu sei qual é o papel da agência, assim como sei qual é o papel da Anatel. Mas são preocupações que justificam, nós temos uma audiência pública com características adicionais em relação àquelas que foram colocadas. De conteúdo, é uma boa audiência, mas a população, eu não sei o que você pensa, mas a população de consumidores, que não são os industriais, dos clusters, etc. A dona de casa, aquela pessoa que vai pagar a energia, como é que ela vai saber, para além das dificuldades pessoais, que o que está sendo cobrado dela é justo? Então, eu acho que falta na exposição alguns dados adicionais que, pelo menos, convençam a nós, tem que fazer, porque senão vai ter prejuízo operacional, vai ser uma despesa operacional não bancável pela nova tarifa. Esses dados que eu queria realçar. E obrigado aí pela concessão do tempo. Mais uma vez, eu que agradeço a participação, é sempre construtiva. Eu posso colocar para você, assim, a gente tenta fazer uma apresentação mais didática possível. A gente sabe que a participação do popular mesmo é muito pouco participativa e muito pouco consegue entender, mas a gente tenta fazer didática. Na nota técnica que a gente abre ou fecha, vem um aprimoramento de dados com a informação de dados bastante completa que pode ser avaliada. Foi avaliado pelo Conselho de Consumidor, foi avaliado pelo cluster de automóvel, pela Firjan, é divulgado, tem plena divulgação. A gente não traz aqui porque senão a gente vai ficar comparando receita, despesa. E garantir para o senhor que a dona Maria e o senhor José está tendo a tarifa aplicada com toda a justeza que é necessária, a ANEEL faz esse serviço. Eu disse na abertura da nossa fala que o corpo técnico da ANEEL é um corpo extremamente técnico e comprometido com a aplicação da norma. O que está na norma, isso eu posso garantir aqui, e repito quantas vezes, aonde que estiver necessário, o que está na norma está sendo cumprido. Está sendo cumprido com toda certeza. E vou além. Alguns estados, por norma, nós temos desequilíbrio de concessão. No Rio de Janeiro é um estado desse. Hoje as duas concessões do Rio de Janeiro estão desequilibradas, no sentido de que as empresas concessionárias estão tendo que aportar capital financeiro porque a tarifa não cobre a despesa dela hoje. Aconteceu no Amazonas, nós estamos com um problema maior no Amazonas, e o problema do Rio de Janeiro vai ter que ser revisitado, e não cabe à agência, porque a agência cabe aplicar a norma. Por quê? Porque aqui, como foi dito por várias pessoas que estiveram aqui, o índice de perda não técnica aqui é muito alto. Por que é muito alto? Porque tem áreas da concessão que o Estado não consegue entrar. Se o Estado não consegue entrar, imagina o prestador de serviço público. Então, nós temos
eu não vou lembrar o número, mas a própria concessionária trouxe aqui quantos por cento dos consumidores, 470 mil consumidores que estão em áreas que a gente não consegue medir. Não consigo cobrar nem a tarifa, eu não consigo cortar, eu não consigo... Não, mas se eu não consigo cobrar, nesse ponto, como é que eu vou, se eu não consigo cortar, como é que eu vou cobrar? Não consigo cobrar, nem a tarifa social. Por vezes, aí eu vou passar a informação, o consumidor paga, mas paga para quem está administrando naquela área da concessão, que por vezes é os milicianos, ou traficantes, ou quem seja. Então, o problema, ele ultrapassa a ANEEL, a gente tem aí a Secretaria de Justiça, acho que não é o Ministério da Justiça, não é a Secretaria de Consumidor, mas é um problema que é mais agravado nas duas concessões do Rio de Janeiro. Me preocupa, agora falando a minha posição pessoal, me preocupa as duas concessões do Rio de Janeiro por desequilíbrio, me preocupa. Já manifestei a minha preocupação ao novo ministro, e aí, secretário, eu vou lhe dizer uma outra coisa que o ministro me disse, confessar aqui uma coisa que a posição do Ministério em relação ao setor de energia ela também mudou, onde se via um Ministério voltado que para dar lucro ia bater da dívida externa. Hoje o ministro já nos apresentou alguns projetos que ainda estão embrionários, claro que ele tomou posse não tem um mês, voltado aos consumidores mais hipossuficientes, consumidores de mais baixa renda. Tá? Ele já manifestou a ideia de criar uma GD social, que é um dos subsídios hoje pago no Brasil, que é a geração distribuída, que é o telhado lá, que efetivamente o consumidor pobre não tem condição de fazer e está pagando essa conta por ele. Então, assim, ele vai rever essas questões sociais com um olhar diferente do governo passado, que são ideologias diferentes, de política pública diferente. Então, assim, nesse ponto, posso te tranquilizar, se você faz parte do governo, você está melhor do que eu sobre isso. Então, assim, são coisas que estão mudando, mas pouca discricionalidade cabe à ANEEL na hora de aplicar a tarifa. Inclusive, vendo aqui que a concessão da Enel hoje está desequilibrada. O acionista da Enel está pondo dinheiro para distribuir energia no estado, na concessão do Rio de Janeiro, nessa concessão aqui. Então, assim, é um problema que ele já foi colocado, a própria Enel já deve ter manifestado também ao ministro, mas a Agência Nacional cabe aplicar o normativo. E eu vou repetir aqui, quadro da agência é extremamente competente e dedicado, técnico, está sendo feito conforme a nota. A dona Maria e o seu João, que estão lá na ponta do consumo, podem dormir com o travesseiro na cabeça sossegado. O que está na norma está sendo aplicado. Se a norma está justa ou não está justa, é uma discussão que nós precisamos fazer quanto sociedade. Estamos de portas abertas a contribuir com essa discussão em qualquer fórum. Se quiser abrir uma consulta pública, eu estarei onde for. Se quiser no Congresso Nacional, nós temos nossos representantes, nós temos uma estrutura para fazer isso, para mostrar, para apresentar número, o que quiser. Estamos sempre de portas abertas com a Secretaria de Consumidor, aonde quiser conversar e querer entender e querer apresentar, a gente está de portas abertas. Acho que é para isso que nós estamos aqui, é para isso que a gente está. Então, assim, vou seguir aqui o rito, mas eu queria deixar essa palavra de tranquilidade e já, mais uma vez, colocando de portas abertas. Posto isso, eu vou seguir o rito. Encerradas as exposições, reitero que as apresentações dos documentos apresentados nessa audiência pública, bem como as contribuições enviadas à ANEEL até 30 de janeiro por meio eletrônico ou via correio, serão analisados pela agente antes de tomar decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Mais uma vez, tudo que foi posto aqui vai ser registrado na ata, e tudo que for contribuição até o dia 30 de janeiro vai ser analisado, vai ser objeto de uma nota técnica, vai haver uma audiência pública com o encerramento da consulta pública, e aí sim, a partir de 15 de março, aplicando a nova tarifa da Enel Energia. Como foi apresentado e mantido inalterado os dados considerados até o momento da realização da audiência pública,
A revisão da tarifária da Enel Distribuição Rio conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelo consumidor de 13,02%, sendo que 4,44% do consumo, em média, para os consumidores do grupo de alta tensão e 16,01% para os consumidores conectados em baixa tensão. Aí, para a Firjan e para o cluster de automotivo, digo que começa a aparecer a distorção e o consumo industrial está tendo um reajuste inferior ao consumidor residencial. É importante ressaltar, como eu disse também anteriormente, que os índices de consumo são preliminares. Inclusive, destaquei aqui a questão da CDE, a questão da tarifa de Itaipu, ainda estão com números antigos. Os valores definitivos serão aprovados após a análise das contribuições recebidas, estarão em vigor a partir de 15 de março. Então, no fechamento, vai haver um fechamento da nota, será publicado, entregue aos consumidores, a todos os órgãos, e o fechamento ele é posto numa reunião de diretoria pública da ANEEL, com a participação de qualquer pessoa, pode escrever para poder fazer a sustentação oral, defender seu ponto de vista. Fabiano está sempre com a gente lá, a Enel também sempre manifestando, então, dando transparência e publicidade que o caso requer. Relembro que essa audiência pública está vinculada à consulta pública 60 de 2022 e o prazo para contribuição, mais uma vez, 30 de janeiro, estamos abertos à contribuição. Mais informações estão disponíveis no site gov.br/ANEEL, é o nosso site, todas as informações lá constam sobre isso, na área participação social. Informamos ainda que está aberta a tomada de subsídio 029 de 2022, cujo objetivo é compreender quais fatores mais impactaram na satisfação do consumidor de serviços de energia elétrica. Aí vou aproveitar, deixa aqui, para falar sobre DEC e FEC que o cluster automotivo trouxe. Agradeço as suas contribuições, aonde que vocês conseguem detectar que pode ser feito investimento, só que tem o DEC e o FEC, ele tem uma curva de ótimo de satisfação. Ótimo no sentido de que chega um certo ponto que o investimento que eu faço para ter um desligamento muito pequeno fica muito caro na tarifa. Então, essa tomada de subsídio é para saber o seguinte: o quanto o consumidor está disposto a aceitar um nível de satisfação menor em relação ao quanto que ele quer pagar. Porque a gente, se você efetivamente ter uma energia 100% do tempo, vai custar um valor muito alto que a gente torna isso inviável. Então, esse é um outro assunto importante. Está aberto uma tomada de subsídio número 29, que é para exatamente discutir esse assunto, o quanto nós estamos dispostos a aceitar de DEC e FEC em relação à proporção do custo que está posto. Essa tomada de subsídio dá início a uma sequência de atividades iniciadas pela agência na agenda regulatória do biênio 22 e 23 e continuarão no biênio 23 e 24, voltadas à melhoria contínua da satisfação do consumidor, com vista a aprimorar o atendimento oferecido pelos distribuidores e pela própria ANEEL. As contribuições poderão ser enviadas até 28 de março de 2023, lembrando, para essa tomada de subsídio da qualidade do serviço do consumidor, 28 de março. Para a contribuição para o reajuste da Enel, 30 de janeiro. Por meio de questionário disponível também num link no site da ANEEL, que é o gov.br.com.br/ANEEL. Mais uma vez, reitero, agradeço a participação de todos, declaro encerrada a reunião e todos tenham uma boa tarde. E repito, estamos sempre de portas abertas, a ANEEL está sempre aí para apoiar todos os agentes que interferem no setor, tanto o consumidor quanto o agente de distribuição de energia. Obrigado a todos, tenham uma boa tarde.